Olá, meus queridos, boa noite. Saúde mental e pandemia. Este é o tema desta live especial de hoje com o Dr. Moab Acioli. Agora é para valer. Agora nós estamos ao vivo, é uma live aguardada, foi muito mobilizada. Passamos o dia todo convidando pessoas, convidando professores, estudantes, enfim. Mas o fundamental é que essa live ela vai ficar gravada, não é? Então a gente pede a todas as pessoas que estão entrando agora. O Dr. Moab já sinalizou com a presença dele. Todas as pessoas que chegaram agora, Aline, minha querida, mandem aviõezinhos aí chamando os seus seguidores. Todas as pessoas que estão entrando agora, muito obrigado. Mas essa chamada inicial ela é muito importante. E quando os seus convidados chegarem aqui, não esqueçam, tá, Juliana, de saudarem essas pessoas, de dizer, olha, muito obrigado pela presença, tá? É um convite que nós fizemos aqui para ouvir o Dr. Acioli hoje e pode ajudar muita gente, tá, Aline? Muito obrigado. Espero que o áudio, que o som, que a imagem, que a luz esteja funcionando direitinho. O Dr. Acioli já está na sala, já tomou o seu primeiro gole d'água, já está preparado, né? Eu também já estou aqui, ó, com a minha canequinha Mania de History, tomando água. E na caneca, veja se o senhor Cafezinho. reconhece. Não, é água. Veja se o senhor reconhece esta imagem aqui. O grande Raul Manhães, grande Exato. professor, grande pesquisador, grande figura humana. Exatamente. E é um grande amigo nosso. E é justamente por conta dele que nós estamos aqui. Então, eu lhe sou grato antecipadamente e sou muito grato ao Dr. Raul, por extensão, por essa grande oportunidade, porque eu sei que a sua agenda não é fácil, né? A gente conversou lá no WhatsApp, não é brinquedo, não é fácil, não é fácil. Meus queridos, antes de nós começarmos, efetivamente, eu peço mais uma vez a todas as pessoas que entraram aqui agora, que estão entrando, né? Que deem um likezinho no coração aí do Instagram, porque a gente está mandando um recado para o algoritmo do Instagram dizendo, olha, essa live é importante, ela precisa ter visibilidade. Não se trata de quantidade, né? Mas de qualidade, de pessoas que podem aprender, compreender e multiplicar as informações que vão ser geradas aqui hoje, nesta noite importantíssima. Uma outra coisa fundamental é enviar para os seus seguidores um aviãozinho aí do lado direito, inferior direito, tem um foguetezinho aí, ó. Você sai enviando, daqui a pouco eu vou mandar para os meus seguidores também, para que as pessoas possam entrar aqui e ouvir o Dr. Moab. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, Dr. Moab, a gente faz, como de praxe, uma apresentação do nosso convidado. Então, nós estaremos nesta noite conversando, ouvindo sobre um tema super importante, que é a saúde mental, neste momento de pandemia. O Dr. Moab Duarte Acioli. Ele é médico psiquiatra, doutor em saúde coletiva, professor adjunto do programa de pós-graduação e do curso de medicina da Unicap, que é a Universidade Católica de Pernambuco. Também professor do programa de residência multiprofissional em saúde mental da UPE. Então, eu passo inicialmente a palavra para o Dr. Moab, para ele fazer uma saudação, né, para os convidados aqui. E depois dessa saudação inicial, a gente explica para todos os presentes como vai ser a dinâmica dessa nossa conversa. Muito obrigado, Dr. Moab. Seja bem-vindo. Boa noite, professor Luiz. Eu gostaria muito de agradecer ao seu convite para a gente discutir, né, um tema bastante relevante no momento em que o Brasil se tornou o epicentro da mortalidade pela Covid-19 no mundo inteiro. Então, no momento em que em 4 mortos no mundo são brasileiros, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito preocupante e a gente precisa discutir um pouco, né? Também dando boa noite aos participantes, quais as razões disso, né? Dessa tragédia, né, global, e o que é que a gente pode fazer para a resolução desse grave problema que não é mais brasileiro, ele faz parte da sociedade global. Viu?
Obrigado por essa oportunidade, professor Luiz. Eu que agradeço, e as pessoas que estão entrando aqui, com certeza, ficam muito gratas pela sua presença. Agora, primeiro, para todo mundo que está chegando aqui, vejam bem, o modelo da nossa conversa vai seguir o seguinte padrão, tá? Geralmente a gente faz assim, o convidado fala por meia hora, a gente faz alguma interrupção, se necessário, alguma pergunta, mas a gente deixa o convidado à vontade para ele transcorrer sobre o tema. Por volta de 19h30, a gente abre para a participação do público. Então, nós temos aqui do lado, aqui no Instagram, uma interrogaçãozinha e uma caixinha aí, ó. No meu é uma bolinha com uma interrogação. Então, nesta caixinha daí, você pode deixar a sua pergunta ou o seu comentário. Eu só vou abrir, não esqueça também de se identificar. Eu só vou abrir depois da primeira meia hora para que o Dr. Moab possa responder aos questionamentos e aos comentários, às intervenções das pessoas que estão chegando. Tá certo? Então, a partir deste momento, eu passo a palavra para o nosso convidado, o Dr. Moab Acioli. O nosso tema, saúde mental em tempos de pandemia, é um tema muito delicado, ele acabou de frisar isso. Todas as vezes, Dr. Moab, quando a gente faz essas lives, principalmente agora, a gente presta solidariedade. Não poderia ser diferente, a gente presta as nossas condolências a todas as famílias do Brasil e do mundo. Mas é triste saber que o Brasil se tornou o epicentro de uma tragédia global em função de uma má condução desse processo da Covid-19, na nossa avaliação. Então, eu lhe passo a palavra para tratar do tema, mas antes eu lhe faço uma provocação inicial. Ainda existe, já que a gente está falando com diversos públicos, um certo preconceito com a psiquiatria. Tem gente que pensa, olha, eu não vou procurar um psiquiatra porque eu não sou louco, eu não sou doido. Eu não estou precisando. Então eu gostaria que, inicialmente, que eu falasse um pouquinho sobre a sua área de atuação, para depois adentrar no tema. Com a palavra, a partir de agora, Dr. Moab Acioli. Bem, professor José, Luiz, professor Luiz, desculpe, porque professor José é um grande tio meu, que é o professor José Acioli, me veio na cabeça, não sei por que o nome do professor José Acioli. Professor Luiz, ainda existe realmente esse preconceito, tá? A gente sabe que a psiquiatria, ela cuida, né, do sofrimento mental, do sofrimento psíquico, e existem dois grandes tipos, né, de sofrimento psíquico, aqueles que eram chamados de problemas emocionais e problemas mentais, né? Tem uma grande amiga minha, psiquiatra, que ela diz assim, os psiquiatras também cuidam dos normais, né? Os psiquiatras não cuidam apenas dos loucos, né? Mas esse preconceito ainda existe, mais ainda numa sociedade preconceituosa, como a sociedade brasileira, cujo preconceito e cuja falta de informação, ela contribui também para essa tragédia que nós estamos vivendo, tá? Nesse sentido. Então, assim, hoje, a gente sabe que as pessoas estão precisando de cuidado, as pessoas precisam falar, pessoas precisam de apoio, né? Apesar de vivermos uma época de grande facilidade de comunicação, as pessoas estão sozinhas, né? Estão isoladas, mais ainda num tempo de pandemia, tá? Então, professor Luiz, o coronavírus, tá? O coronavírus, a doença pelo coronavírus, né? Ela, já que estamos falando de mania de história, ela tem uma historiazinha, né? Ela começa na China, né? Em dezembro de 2019. E existe toda uma lenda urbana que ela foi criada num laboratório chinês para a destruição do capitalismo, né? Cantores, cantoras, artistas dizendo que foi criado num laboratório para destruir a sociedade cristã mundial, não é? Fantasias, né? Mitomanias, digamos assim, que não justificam uma sociedade evoluída como a sociedade chinesa, né, criar um vírus para destruir a própria população. Isso não faz sentido, tá? Na verdade, ela
um vírus que ele vem de animais, né? É um pangolim, que é um tatuzinho que tem lá na China, e também de morcegos. E foram vistos que os vírus desses animais eles têm uma similaridade genética com a SARS-CoV-2, que é o vírus da pandemia, né? O vírus da Covid-19, em quase entre 85% a 95%. Então, é uma doença que tem uma grande transmissibilidade, né? Uma pessoa pode infectar 4, 5 pessoas com facilidade, a ponto que 3 meses depois, em 11 de março de 2020, a OMS declarou uma pandemia, né? Uma epidemia global. Infelizmente, nós temos no Brasil um reflexo, né, de grupos de extrema-direita na Europa. Esses grupos de extrema-direita na Europa, no pós-guerra, né, eles disseram que não existiram campos de concentração, que não houve o Holocausto, né, que não houve aquela política de extermínio industrial da população judaica, né, 5 milhões de judeus, ciganos e tal. E também começaram a vir, foi numa época também que era presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, que criou ele liderava, né, alguns líderes mundiais estão sozinhos quando Trump não se reelegeu, dizendo que a OMS era coisa de comunista, né? Então, e que havia uma conspiração globalista, né, contra a sociedade, né? E aí o negacionismo entrou exatamente naquilo que a OMS preconiza como sendo a estratégia de defesa, que é a máscara, que é o isolamento social, o evitar aglomeração e as vacinas, e também o álcool, né? Então, foram criadas fake news, né? E aí teve um metropolita russo que disse assim: a internet está sendo controlada pelo demônio. Parece que sim, porque começaram a colocar que as máscaras elas causavam mal à saúde, que o isolamento social não era necessário, que a vacina ia criar efeitos colaterais, que tudo é bobagem, desinformação, né? E tudo mais. Isso é mais preocupante ainda, professor Luiz, porque o coronavírus, ou a Covid-19, a doença, ela tem assintomáticos e sintomáticos. Então, muitas pessoas não apresentam os sintomas, mas elas estão contaminando as outras pessoas, tá? E essas pessoas contaminadas podem falecer, não é, de vários problemas, da própria pneumonia, como de insuficiência renal, como infarto agudo do miocárdio, como derrame, né? E a principal via de transmissão são essas gotículas, que aí a máscara, né, protege, a outra pessoa também com a máscara, a gente mantendo essa distância social, e isso realmente evitaria, né, todos esses problemas, tá? E a gente sabe que é uma doença que é fatal, assim, que ela é fatal não, ela é perigosíssima com relação aos idosos e aquelas pessoas que têm as comorbidades, os obesos, hipertensos, diabéticos, asmáticos graves. E hoje está acontecendo um fenômeno curioso. Como a população idosa está sendo vacinada, quem está adoecendo são os jovens, né? São os adolescentes e são jovens, e até crianças estão se contaminando, tá? Para vocês terem uma ideia da capacidade de transmissão, veja, eu peguei alguns dados aqui. Veja, em 12 de maio de 2020, quando eu comecei essa discussão, né, antes da gente entrar na questão da saúde mental propriamente dita, com os alunos, eram 177 mil, não faz nem um ano, 178 mil casos, 12.400 mortos. Hoje, somos 12.220.011 casos e 300.685 mortos. Veja a gravidade. Tem um boletim da Organização Pan-Americana de Saúde, né, confirmando que o Brasil é o epicentro, isso que eu falei, que você confirmou, e 15% dos casos novos no mundo são brasileiros. E 26% dos óbitos mundiais são brasileiros. Veja que situação difícil. Na última semana, 73.550 casos novos e 2.260 óbitos. Veja que situação grave.
A maior parte dos óbitos é da região sul, 61%. E o que é mais grave? O colapso do sistema de saúde. 97% dos leitos hospitalares em Recife estão ocupados. 103% dos leitos do Mato Grosso estão ocupados, Mato Grosso do Sul. 107% do Rio Grande do Sul estão ocupados. A Amazonas está com 75% por conta talvez da situação que ficou visível na mídia. A questão, vacinação. Né? Vacinação. Não, temos que vacinar. Em Pernambuco, só 6% da população está vacinada. Com a segunda dose, 2%. Tá? Então, isso é mais ou menos a média mundial. Tá? Em São Paulo tem uma percentual maior, 10%, e São Paulo, 3%. Agora, veja. Em janeiro desse ano, o país que mais vacinava era Israel, estava em primeiro lugar. Tá? Estava em primeiro lugar. E o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele era negacionista. Ele era contra a máscara, ele era contra isolamento. Ele mudou a postura. Como também era o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Como era também o primeiro-ministro da Inglaterra. Eles mudaram a postura. Eles viram a problemática, né? Então, hoje, Israel tem... Quer dizer, em janeiro já estava com 49%. No caso do Brasil, o Brasil publicou um dado que ele estava em 5º lugar em vacinação no mundo, em números absolutos. A população brasileira é 212 milhões de habitantes. Mas, se você considera os números relativos, é 73º lugar. Né? Nós estamos muito atrasados. Né? E quem está dizendo isso aqui é a Universidade de Oxford. Né? E aí, qual é a causa? A causa é digamos, um erro, um equívoco, uma teimosia dos governantes. Quem é a cabeça do país? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro declarou em 21 de outubro no Globo: não compraremos vacina da China. Não é vacina da China. A gente se em 21 de outubro de 2020. 21 de outubro de 2020, jornal O Globo. Não compraremos a vacina da China. Gente, a China é capitalista. Né? Depois ele disse, já mandei cancelar, o presidente sou eu. Né? Inclusive, alguns analistas disseram que ele tem essa necessidade de dizer que o presidente sou eu, porque todos nós sabemos que o presidente é ele. E em 10 de novembro de 2020, mais uma vez, Jair ganha, suspensão dos testes Coronavac. Então, o presidente atuou contra as pesquisas, a compra e a elaboração da vacina. Isso é uma coisa inédita. Aí o que acontece? O Brasil virou uma bolha assassina. O Brasil está isolado mundialmente. As pessoas não querem vir para o Brasil. O Brasil, hoje, nós temos 5 variantes do vírus, né, que talvez a vacina não seja eficaz. Né, por única responsabilidade do senhor presidente da República, que disse que não quero vacina. Não quero vacina. Tá? E aí, gente, essa situação, né, se você for negacionista, tá, você vai fechar os olhos para a realidade. Eu queria até ver o nome de um filme muito interessante, que é o filme que era sobre os últimos dias de Hitler, A Queda. Uhum. Né? Você, como historiador, sabe disso. Teve um momento que a guerra estava perdida. Eva Braun, que era amante do Führer, ela disse, vamos dançar. Aí sobem para um determinado lugar do bunker, começam a beber e a dançar. Aquilo é negação. É nós, como diria a turma de São Paulo. É nós na praia bebendo, é nós na balada, é nós não sei aonde, é nós na rua, é nós aqui. Aqui perto da minha casa tem um caldinho maravilhoso. Agora, graças a Deus, parece que está fechado. Porque a transmissibilidade é alta. Uma pessoa passa para 5, tá? Então, essa rápida disseminação, gente, é assustadora, né? A mortalidade é assustadora, né? Eu estou em isolamento social desde março de 2020. Olha que eu gosto de viajar, olha que eu gosto de sair, mas a gente está resistindo. Então, há uma quebra no tecido social.
Depois, gente, o problema do colapso do sistema de saúde. Pode chegar um ponto que não vai ter mais vaga. E aí? Né? O hospital de Porto Alegre, esqueci agora, o Fantástico, está comprando container para colocar mortos. Já tem morto em corredor, né? Já, os sacos com os cadáveres. Quer dizer, esse colapso do sistema de saúde é muito preocupante. É uma tragédia. Falta de insumo. Já está faltando oxigênio aqui, anestésico para... e a questão da própria crise econômica. Né? Por conta e morrendo e adoecendo profissionais também. Morrendo e adoecendo profissionais. Os profissionais de saúde, muito bem lembrados, são os profissionais que mais estão acometidos pela Covid, porque estão na linha de frente. Então, a lógica econômica do governo não é neoliberal, é ultra-neoliberal. Né? E, assim, dizem que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, é uma pessoa que ele não é muito preciso nos cálculos numéricos. Sabe? São números que, né, inclusive, nem o PSDB queria ele nos seus quadros. Né? E o PSDB, veja, que é neoliberal. Então, porque ele inventa... Então, na verdade, sofre a economia. Quanto mais rápido nós investirmos no controle dessa pandemia, né, mais nós vamos ter esse retorno. Mas não. Né? É uma coisa da negação completa, tá? Da realidade. Então, em termos de saúde mental, quais são as reações que a gente encontra, tá? Entre os usuários, entre os pacientes, usuários do sistema? Medo de adoecer e morrer, né? Que é o grande medo que a gente tem na vida, né? Que é o medo do sofrimento e é o medo da morte. A morte é esse enigma, né? Que a gente não sabe se há ou se não há vida após a morte, né? Medo de perder as pessoas amadas, da pior forma possível, que é sem ter o ritual da despedida, né? O seu parente morrer sozinho no UTI, né? Perder os meios de subsistência. Né? As coisas estão se quebrando por aí, porque não há investimento no governo. Não é? Uma outra coisa, ser excluído por causa da doença. Né? As pessoas serem rotuladas, né? Estigmatizadas, né? Por uma série de razões e serem vistas como leprosos. Ser separado dos entes queridos, né? Não é? As pessoas não se veem, as pessoas ficam com mágoas. Não é? Aí, mas você não foi para a festa de Natal? Sim, não fui para a festa de Natal, porque a gente se contamina com parentes. A gente está se contaminando com conhecidos. E transmitir o vírus para outras pessoas. Né? Aí eu fico muito triste, né? Eu fico muito triste quando o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, ele diz assim: se eu me contaminar, é problema meu, sabe? Não é problema do senhor, não é do problema de Vossa Excelência. Vossa Excelência vai contaminar os outros. Né? Então, não se contaminar, quer dizer, não estar preocupado com os outros. Né? Dizer que o sofrimento do outro é mimimi. Né? Isso se chama falta de empatia. Isso se chama de uma insensibilidade emocional, né? Que faz com que alguns profissionais de saúde arrisquem um diagnóstico, né? Para o excelentíssimo presidente da República. Tá? Aí ele diz o seguinte: é inevitável a contaminação. Né? Ele disse, não adianta, 70% da população vai ser contaminada. Né? Ele diz isso numa declaração em 18 de abril. Ele disse isso. Vamos fazer uma conta. A taxa de letalidade da Covid é 3%. Ou seja, de cada pessoa que tem Covid, o problema da Covid não é a mortalidade, é a transmissibilidade. Entende? Ela se transmite muito facilmente. Tá? Então, de cada 10 pessoas, assim, quer dizer, de cada 100, 3 morrem. Mas como a transmissão é alta, então a gente tem 300 mil. Tá? Então, se ele diz que 70%, a política é 70% se contaminar naturalmente, a gente falando, eu estou fazendo um cálculo em cima da população do Brasil de 2018, que eram 209 milhões e 500 mil habitantes. Tá? Hoje são 12 milhões. Se são 209 milhões,
Isso significa que 147 milhões de brasileiros vão se contaminar nessa lógica. E se vão morrer 3%, isso significa 4.399.500 brasileiros. Veja, gente, que lógica é essa? Então, é natural que 70% se contamine. Ora, se 70% vai se contaminar, vão morrer 4.399.500 pessoas. Como é o nome disso? Né? As pessoas dizem que o nome que se dá a isso é calúnia, que você está indo contra a Lei de Segurança Nacional. Não, isso é aritmética. Isso é aritmética. Né? E aí, professor Luiz, o senhor falou muito bem, os profissionais de saúde, né? Eles estão com medo. Né? Eles estão com medo porque eles estão na frente, eles se contaminam, né? São casos gravíssimos. Eles estão, né, arrasados, eles estão, né, impotentes, sozinhos. Né? Quando o Mandetta era ministro da Saúde, ele disse, eu não aguento, porque eu faço uma coisa, o presidente desfaz, eu faço uma coisa, o presidente desfaz. Conversando com algumas pessoas, médicos, né, que são apoiadores do atual presidente, né, e aí os argumentos são todos chulos. Né? Mandetta é um FDP. Você não, assim, eu posso não concordar com as ideias do partido do Mandetta, mas ele foi um bom ministro da Saúde. Né? Ele foi um bom ministro. Ele era assessorado por bons sanitaristas e foram todos demitidos. E colocaram o general, né, o Pazuello, né, que na entrevista de posse ele disse, eu não sei o que é o SUS, porque eu sempre fui atendido pelo sistema de saúde do Exército. Eu digo, peraí, vocês colocam o ministro da Saúde que não sabe o que é o SUS? Né? Então, tudo isso gera a questão dessa impotência, né, diante dessa situação. Né? A angústia, esse mal-estar, a tristeza por tantas mortes, e os profissionais estão no limite. Estão no limite. Profissionais de saúde extremamente capacitados, refletindo, né? Meu Deus, será que é isso que eu quero para a minha vida? Né? É porque são... E não só os profissionais de saúde, também né, todos, né, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, como fisioterapeutas, o pessoal da limpeza também, não é? Todos, né, que estão lá limpando as UTIs, aquela coisa toda. Tá? E aí, né, para a gente atender a solicitação da terminar 7h30, a gente vê que alguns problemas de saúde acontecem. Por exemplo, bulimia. Então, as pessoas estão comendo muito por conta do confinamento, por conta desse medo, e a gente vê as pessoas assim mais gordinhas, né, por conta da insônia. Né? A insônia é uma coisa que é muito comum. Um dia desses, né, eu estou fazendo trabalho remoto, né, vários trabalhos remotos, aí eu estava sem sono, aí eu digo, meu Deus, eu tenho uma coisa para fazer, né? Isso acho que era 00:30, 1h, mas eu tenho alguma coisa para fazer. Me levantei, liguei o computador e fui, peraí, 1h eu trabalho, eu não estou bem. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Foi para a cama dormir, pelo amor de Deus. Né? A irritabilidade, né? As pessoas estão sem paciência, né? Brigando entre si, marido com mulher, pais com filho. A coisa, né, do trabalho remoto, que sobrecarrega muito, e como sobrecarrega, né? E a violência, né, que é um agravamento dessa... Seria uma outra categoria, não seria necessariamente irritabilidade. Inclusive aos próprios profissionais de saúde, no começo, as pessoas de branco sendo agredidas nos metrôs, porque não queriam que entrassem nos metrôs, ou teve um episódio dos enfermeiros lá no Palácio da Planalto, e uns militantes pró-governo dizendo que eles eram inocentes úteis, que aquilo não era verdade. Aí aquele discurso vai para a Venezuela. A Venezuela é o país que menos tem mortes pela Covid na América Latina. Né? Quer dizer, hoje é a Venezuela que está com medo de virar um Brasil, da situação que a gente está. Violência familiar contra as mulheres, contra os idosos, contra as crianças. Né? Uma coisa muito comum também são os pensamentos catastróficos. Sabe? A pessoa ficar pensando,
Ah, meu Deus, eu peguei o vírus, será que eu estou com vírus? Aí começa a espirrar, será que eu estou com vírus? Essa coisa toda. E aí desenvolver a germofobia, né? Fica vendo germe em tudo, lavando as mãos o tempo todo, né? A questão do luto patológico, né? Que isso ajuda numa depressão, tá? Por conta de não ter se despedido dos seus parentes, né? Nesse sentido. E também a questão da dependência química, né? Algumas pessoas estão bebendo mais, algumas pessoas estão usando mais drogas, né? Então, quais são as recomendações que se dão, tá? Rapidamente. Viver o medo com menos medo, tá? Fazer um trabalho, né, de conscientização e talvez avaliar exatamente a questão do risco, o tamanho do risco, tentar desenvolver técnicas de relaxamento como meditação, tentar fazer uma espécie de não diria uma autoanálise, mas uma avaliação de que aqueles riscos talvez não sejam, né, naquela proporção, não trabalhar tanto, né, assim, tentar estabelecer algum tempo livre e quando tiver tempo livre manter contato virtual com os amigos, sabe, manter essa rede de apoio para se sentir pertencente, né, a algum grupo, né? Não se sentir estigmatizado, né? Se as pessoas fizerem isso é porque não é contra você, né? É contra. Procurar a OMS, informações da OMS. A OMS não é comunista, né? A OMS, diz assim, não, os comunistas vão roubar você. Eu digo, olha, quem me rouba são os bancos. Porque se eu pego dinheiro emprestado do banco, eu cobro uma taxa, ele me cobra uma taxa de juros. Mas se eu emprestar meu dinheiro ao banco, ele vai cobrar uma taxa de juros lá embaixo. Então eu tenho mais medo de banco nesse sentido, né? E procurar, assim, evitar o excesso de álcool, essa coisa toda, e principalmente se sentir pertencente a um grupo, tá? A gente está aqui, mas a gente pode manter contato com pessoas no mundo todo. Tá, professor Luiz? Então, assim, em linhas bem rápidas, era isso que eu queria colocar, e eu estou aberto ao debate. Veja bem, eu gostaria de pedir às pessoas que estão aqui na sala, primeiro agradecer às pessoas que foram entrando e estão ficando conosco. A audiência está muito boa, mas é muito importante que a gente chame outras pessoas para conversar. Então tem aí, ó, um aviãozinho do lado direito, aqui inferior do seu celular. Você envia um aviãozinho para os seus seguidores. Quando eles chegarem aqui na sala, vocês façam uma saudação, deem as boas-vindas e digam que elas foram convidadas para ouvir o Dr. Moab Acioli sobre um tema fundamental, que é saúde mental, agora nesse processo da pandemia. Quero avisar também aos estudantes, nós temos muitos jovens aqui presentes, que no final da live, por volta de 20 horas, eu vou liberar o Dr. Moab, como a gente tradicionalmente faz, a gente libera o convidado, e vamos sortear este livro aqui, ó. Este livro daqui, ó. A Psicologia de Jung. O senhor recomenda, Dr. Moab? Totalmente. Jung é uma grande referência porque ele trabalha muito com a questão da espiritualidade e a espiritualidade é alguma coisa que nos fortalece muito nesse momento de crise, sabe? E principalmente da relação com a morte, sabe? Eu acho que Jung é uma referência importantíssima. Muito bom. Deixa eu abrir aqui essa caixinha. Ah, tá. Esse daqui vai ser sorteado com alguém hoje aqui, hoje à noite. Deixa eu abrir aqui essa caixinha, vamos ver o que é que tem aqui da Mônica Ferreira. Olha só. Como a gente pode identificar se uma criança está em depressão? O senhor prefere que eu abra 2, 3 perguntas ou prefere responder uma de cada vez? Talvez umas 2, 3, né? Peraí, muito bem. Peraí, deixa eu ver aqui. Como a gente pode identificar se uma criança está em depressão? Pergunta de Mônica Ferreira, do Recife. Tá. O Alan pergunta, o que fazer quando se tem ansiedade pela primeira vez? O que fazer quando se tem ansiedade pela primeira vez é a pergunta do
Alain, e trazendo a terceira pergunta, que é da Nádia Azevedo. O que falta para o Brasil ser feliz de novo? Bom, eu acho que essa pergunta está mais no campo da política do que propriamente do tema. Mas, enfim, fique à vontade, tá certo? E ela aproveita e dá os parabéns e diz assim, você arrasa sempre, o nome dela é Nádia Azevedo. Ah, grande, minha chefe na Unicap. Grande Nádia Azevedo. Muito obrigado, doutora Nádia. Doutor Moab, fique à vontade, daqui a pouco eu trago mais 3. Olha, a depressão não é tristeza, né? Isso é uma coisa que a gente sempre diz, né? Depressão é uma tristeza muito intensa, é uma tristeza, quer dizer, a tristeza faz parte da depressão, né? Então, a gente antigamente pensava que só quem tinha depressão era adulto, né? Uma criança também tem. Identificar assim, um período talvez de mais de 2 semanas, né? Se essa criança ela está muito para baixo, sabe? Se ela está desanimada, se ela não está sentindo gosto pelas coisas, brincar, sabe? Se ela está dormindo muito ou não dormindo, se ela fica se achando uma criança feia, uma criança incompetente, sabe? Se ela está anuada, se ela está sem se alimentar, né? Se ela chora com facilidade. Eu acho que, né? Se ela está na escola, ela não está estudando direito, está tendo notas ruins, sabe? Não sei se ela acha que a vida não... Geralmente as crianças não falam, mas assim, se ela não fica se sentindo assim, coisa meio sem vazio, eu acho que, sei lá, se a criança está na escola, conversar com os professores na escola e, se for o caso, procurar uma psicóloga, tá? E, assim, se a psicóloga não for suficiente, aí pensar, existem medicamentos que não provocam efeitos colaterais significativos, chamados antidepressivos, mas isso é a terceira, né? Eu acho que conversar com a professora, com a coordenadora pedagógica, com a psicopedagoga, e ver a possibilidade de um acompanhamento em psicologia, né? Mas essas são as características. Ansiedade não é medo. A ansiedade é uma tensão muito grande que as pessoas ficam bastante preocupadas, tensas, e aumentando o tamanho dos riscos. Tá? Aí se pode manifestar através de pensamentos, né, de catástrofe, ou através de tensão muscular, dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, essas coisas. Né? Eu também recomendo, sabe, tentar técnicas de meditação. Existem umas técnicas ótimas no YouTube que as pessoas podem tentar ver. Tentar fitoterapia, eu recomendo muito uma mistura de erva cidreira com camomila, tomar de manhã e de noite, alguma coisa nesse sentido. Exercícios físicos são, né, claro, aí tem certos cuidados, mas se não for suficiente, um aconselhamento psicológico, né? Assim, no sentido de às vezes, digamos assim, como, por exemplo, uma pessoa que tem medo de avião, ou melhor, uma pessoa que tem medo de dormir no escuro, né? Aí, o que acontece? A pessoa, aí a luz está acesa, é ruim para o sono. Aí desliga a lâmpada, a pessoa se acorda assustada. Ora, dormir no escuro, ou então gente que tem, por exemplo, gente que anda de avião. Quer dizer, na época do Lula, as pessoas andavam de avião. Aí, na época do Lula, andavam de avião. Aí, o que acontece? Quando o avião está aterrissando, é o momento de maior perigo, porque o avião praticamente está planando, as pessoas se acalmam. Então, muitas vezes, os medos não são racionais, né? E aí a coisa da ansiedade não é loucura, tá? É ansiedade. Agora, por que o Brasil precisa ser feliz de novo? Eleger um presidente que tem um projeto de Brasil, né? Eleger um presidente que pense no povo, eleger um presidente que pense na educação, eleger um presidente que pense na saúde, eleger um presidente que pense na autonomia do povo, né? Eleger um presidente que valorize a justiça e não tenha julgamentos, e que não seja um demagogo, né?
Porque a gente tem na história do Brasil pessoas que ficam falando da corrupção, da corrupção, da corrupção, que é um problema do Brasil, mas que são corruptos também. Tanto, né, parece que quem mais fala da corrupção é mais corrupto ainda, né? Porque, assim, tem um grande sociólogo, né, Gessé de Souza, que tem um livro, A Elite do Atraso, que ele diz que o problema do Brasil é a corrupção, mas pior do que a corrupção é a escravidão, né? Então, você tem aí essa reforma trabalhista, qual é o futuro, né, da uberização do trabalho? Qual é o futuro dessas pessoas? Sem previdência, sem seguridade social, sem nada. Qual é o futuro dessas pessoas? E isso provoca também ansiedade, pode provocar adoecimento. Determinação social do problema. Tá? Então, a gente precisa ter, né, políticas públicas voltadas para o bem-estar do povo. Então, há uma cultura da escravocrata, uma cultura que você explora o trabalhador, sabe? A gente ainda tem a cultura da escravidão. Joaquim Nabuco dizia, né, a escravidão é a segunda natureza do Brasil. Né? A primeira natureza são as florestas, a segunda é a escravidão. Então, tudo isso que acontece à classe trabalhadora no Brasil é natural, segundo essas pessoas. Né? O ex-presidente Michel Temer disse assim, no Brasil também existem os pobres. Somos todos brasileiros. Né? Então, ele se coloca numa... Né, que, na verdade, é uma elite econômica, não é uma elite intelectual e talvez não seja uma elite ética. Né? Então, eu acho que, para o Brasil ser feliz de novo, a gente precisa ter um presidente que tenha empatia e não um presidente que seja insensível e que menospreze, que deboche do sofrimento do povo. Né? Deixa eu trazer aqui as próximas perguntas. Vamos ver aqui. O professor Sérgio, geógrafo, né? Como manter-se psicologicamente são vendo tanto descalabro no Brasil? Como manter-se psicologicamente são vendo tanto descalabro no Brasil? Professor Sérgio. Inclusive, vários professores perderam a vida por conta da Covid agora, recentemente. Mauro Rodrigo, eu tenho muita ansiedade e luto muito contra isso com a ajuda da minha namorada. Ele está fazendo aqui uma afirmativa, né? Então, não sei se ele quer levantar a questão de relacionamentos afetivos que possam, talvez, ajudar. E uma última questão, a terceira, no caso, né? A Vanessa, ela só colocou o nome apenas. Agora é o momento das perguntas. Aline Albuquerque. Primeiramente, boa noite a todos. Doutor, quando alguém tem depressão... Ela não colocou a pergunta na completa. Infância, né? É a Aline Albuquerque? E Aline ela Albuquerque. volta na vida adulta? Pronto. Então, tá aí a terceira pergunta. Daqui a pouco a gente traz mais algumas e aproveitem enquanto ele está anotando aí, registrando, apertem o like, mandem aí aviãozinho trazendo mais gente, porque é um momento muito importante. São dicas, são sugestões. Eu acho que o senhor poderia até aproveitar e comentar por que é que o tratamento psiquiátrico é tão caro. Me desculpe a franqueza, né? Porque a gente se preocupa muito com as camadas populares, né? A classe média alta tem acesso, mas o povão, a grande maioria, infelizmente, não tem acesso como deveria ter. Mas assim, fica à vontade, doutor Moab. Veja, professor Luiz, a questão, a primeira pergunta, né, professor, uma pergunta bastante interessante e difícil, né? Quer dizer, como é que eu poderia dizer? Na verdade, claro que a gente tem que ter uma preocupação com o coletivo, né? Porque nós somos o que somos por conta dos outros, né? Se eu não tivesse tido a oportunidade de conviver, quando eu nasci, com adultos mais velhos, claro, nos meus primeiros anos de vida,
professora Nadia está fazendo uma pergunta aqui para mim muito interessante que eu não posso. Um comentário que ela está dizendo que essa pergunta não foi feita por certa pessoa sobre o Brasil Ser Feliz. Mas, assim, se eu não tiver contato com o adulto, eu não vou me tornar humano, eu vou me tornar um primata, eu vou ser um Mogli, né? Então, eu preciso do outro para ser humano. Tá? Então, claro que é uma dialética entre o coletivo e o individual. E aí existe a ideia da gente cuidar do eu, né? Cuidar do nosso eu em tempos de crise, tá? Porque nós somos, digamos assim, representantes, cada um de nós é embaixador da humanidade, né? Eu assisti um filme, eu acho que é do Polanski, O Pianista, né? Que é um filme de uma família judaica que ela sofre o horror lá em Varsóvia. E quando aí um daqueles soldados judaicos que serve de segurança empurra o cara, né? E o cara se esconde assim debaixo do trem e ele se salva. E a família vai embora. E ele vê a família entrar no trem e ele morde a mão para não gritar. E eu entendo, meu Deus, mas por que isso? Né? Porque ele não foi também para morrer junto. Aí eu conversando com um judeu, aí ele me disse que no Talmud está escrito: se salva um homem, salva a humanidade. Entende? Então, na verdade, ele precisava sobreviver para, sabe, a cultura judaica tem muito disso da reprodução. Então, nós temos que lutar. Como se a gente, sabe, se a gente entrar na desesperança, que é isso, né? A desesperança que a escravidão leva à desesperança, a gente tem que, como dizia o Renfil, né? Vamos ter esperança, sabe? Vamos lutar, né? Como diz o Papa Francisco, no final a verdade prevalece. E parece que está prevalecendo aí, né? A gente está ouvindo umas coisas dos absurdos que foram feitas, né? Então, a gente não podemos perder a esperança, porque a desesperança ela leva à autodestruição, sabe? E o motivo é exatamente isso que o colega colocou. O Brasil não é o país do ódio, né? Com relação à ansiedade, veja, a ansiedade ela pode ter também alguma coisa do sistema nervoso, né? Haver muita atividade, né? Aí não sei, uma questão de uma talvez uma consulta médica, porque a ansiedade pode levar a pressão alta, ansiedade. Talvez a pessoa que fez a pergunta é jovem, não tenha isso, mas talvez praticar mais esporte, ou talvez uma questão da psicóloga, sabe? Ver esse tipo de coisa, né? A depressão na infância volta na vida adulta? Sim e não. A depressão ela pode ser também uma coisa assim, essa baixa dos neurotransmissores, das substâncias do cérebro, tá? E ela pode ser recorrente. Agora, obrigado, professor Raul. Então, o que acontece é que tem que ter um gatilho também, sabe? Eu tenho um gatilho. E esse gatilho muitas vezes, não são os problemas, digamos assim, da vida, mas a pessoa que aumenta o tamanho do problema, sabe? O estresse também é a maneira da gente ver o problema, sabe? E aí isso possa ajudar, digamos assim, a diminuir a possibilidade da pessoa vir a ter depressão, tá? Porque as pessoas podem ter uma predisposição, mas, de repente, os problemas da vida podem ser gatilho. E se ela encarar os problemas de uma outra forma, pode não voltar a ter depressão que teve na infância, tá? Professor Luiz, o tratamento caro é verdade. É verdade. Aproveite e fale sobre o SUS. Não, exato, é exatamente isso. Exatamente isso. O problema é verdade que existe uma questão de eletização, né, da saúde mental e uma necessidade, por exemplo, da questão, por exemplo, eu gosto muito do modelo Canadá,
que tem o público e o privado dialogando. A Inglaterra, o público, Portugal, Cuba, França, né, nesse sentido, e que isso é resultado da questão da cidadania. Né? Então, por que a gente precisa de um governo que pense na população? Veja, o sistema de saúde, a gente está precisando de mais psicólogos. Né? A gente vê, por exemplo, o sistema de saúde, você tem a atenção primária, né? A atenção secundária e a atenção terciária. A atenção primária nas unidades básicas de saúde. A atenção secundária, por exemplo, nas policlínicas. A atenção terciária nos hospitais. Nas unidades básicas de saúde, né? Por exemplo, existia uma coisa chamada Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que era formada por especialistas, psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, que faziam uma espécie de supervisão na unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde ela é feita por generalista, enfermeira, tal. O que fez o atual governo? Acabou com o NASF. Não poderão ser criados novos núcleos de apoio. Então, não há um compromisso com a população. Qual é a proposta do atual governo? Privatizar o SUS, criar um plano de saúde popular dentro do SUS. Saúde e lucro são incompatíveis. Saúde e lucro são incompatíveis. Né? Então, existe a necessidade de maior número de psicólogos e psiquiatras nas policlínicas e nos hospitais. Porque, assim, na minha experiência, os melhores profissionais da saúde mental, eles estão no SUS. Eles têm uma inserção no Serviço Único de Saúde. E o SUS, minha gente, não é apenas aquela campanha que a Rede Globo fez na época da presidenta Dilma, né? Que aquelas emergências lotadas. E como é que estão as emergências lotadas? A Rede Globo não mostra. Mas o SUS também é a vigilância sanitária e também a pesquisa, gente. A gente tem a pesquisa. Então, nos Estados Unidos, a pessoa, quando sai de um tratamento, né? Nos Estados Unidos, um plano de saúde é $1.000. Mas a pessoa sai de um tratamento lá no hospital, é $30, $40 que ele está devendo, né? E tinha uma brasileira lá nos Estados Unidos, estava dizendo assim, no meu país a vacina é de graça, porque nos Estados Unidos é paga. O SUS é isso. O SUS é pesquisa, o SUS é Butantan, o SUS é Fiocruz, né? O SUS é o Centro de Pesquisa Gil Magalhães, né? O SUS também está ligado ao Instituto de Nutrição, que o professor Raul Manhães é professor, ele está no mais alto grau, emérito, sei lá. Emérito, né? Professor emérito, mais alto grau, né? Um cientista, né? O Instituto do professor Nelson Castro, né? A origem de Nelson Castro, a professora Teodósio, né? Quer dizer, o SUS é isso, gente. O SUS, né? Então, nada contra os planos de saúde, mas muita coisa plano de saúde, né? Então, a gente conhece, a pessoa tem um procedimento, eu tenho uma parente que precisa de home care, ela tem todo o direito, ela vai o plano de saúde ser contra, para a gente judicializar e ele ganhar. Que é isso? Não é mercadoria, entende? Então, infelizmente, existe ainda, né, entre alguns profissionais de saúde, um pensamento elitista e conservador, né, que contribui para essa questão da exorbitância dos preços das consultas, sabe? Coisa que eu acho que é incompatível, né, com a proposta de saúde mental, porque ela requer, por exemplo, a psiquiatria não é apenas passar remédio, é você também acompanhar essas pessoas, conversar com essas pessoas, sabe? Isso, sabe, sabe, são outros valores que infelizmente não foram introjetados. Ok, vamos trazer aqui, mas já são 19 horas e 50 minutinhos. Eu acho que o pessoal está gostando, viu? Tem muitas perguntas. Vera Lúcia, lá do município de Escada. Ansiedade da dormência no corpo pode provocar isso? Pergunta de Vera Lúcia, do município de Escada. Ansiedade pode dar problemas de pensamento, de ideias, as pessoas ficarem com essas preocupações excessivas,
Mas ansiedade pode dar dormência, pode dar tremores, pode dar falta de ar. Por isso que algumas pessoas ansiosas achando que estão com Covid, né? Pode dar dor de cabeça. E também as pessoas ficam impressionadas, né? Então, eu não vou nem falar muito dos sintomas, né? Mas ansiedade dá isso, dá dormência. Veja se o senhor consegue ler essa pergunta. Para mim, ela não aparece completa, né? Veja se o Manhã senhor quer consegue ler. saber, Eric, obrigado, Eric prima. Francisco. Eu acho que é minha prima Betânia, lá das Alagoas, minha prima Fátima Melo de Lima, lá de Alagoas, minha querida prima. Esse, Milton e esse Lenira Eric, também. Agora a pergunta do esse Eric. Eric vamos lá. Francisco, manhã quer saber como se chama a pessoa que está bem de uma outra hora, parece outra pessoa. Isso tem que analisar direitinho, porque isso pode ser ansiedade também, as pessoas ficam assim, meio aéreas, meio... Às vezes a pessoa está com tanto problema que ela entra numa espécie de um transe, sabe? Isso acontece muito. Talvez essa pessoa esteja pensando tanto em algum problema que ela sai do ar e fica parecendo uma outra pessoa, né? Gente, o remédio, eu tinha um professor que dizia, quem não fala, adoece. Então, a gente tem que falar, a gente tem que abrir o coração, a gente tem que dizer tudo, sabe? Né? Claro que algumas coisas a gente tem que ter jeitinho, porque vai haver problema. Às vezes a verdade dói. Mas eu conheço pessoas que não falam, que ficam trancadas e aí acabam adoecendo. Crise existencial tem alguma relação com ansiedade? Deixa eu trazer mais uma. Crise existencial. É. Tá. Essa de Beth aqui. Ansiedade desencadeia extracistoles. Desculpa aí, não estou conseguindo ler direito. Extrasístoles, perdão. Pronto, então está claro. Veja, a crise... É um termo técnico, me perdão, eu não domino. É a primeira vez que eu leio essa palavra. E está faltando acento aí também. Está faltando acento para... É mais difícil ainda. Para complicar ainda mais. A crise existencial é um conceito dos filósofos, né? Principalmente do Sartre, né? Que era um filósofo francês, que ele dizia uma coisa muito interessante, né? Sartre foi uma referência, e lá na Unicap a gente tem muito orgulho disso, porque ele, quando esteve aqui em Recife, ele deu uma conferência lá no auditório do Bloco J. Ele dizia isso, assim, que o que causa angústia ao homem é a liberdade. Né? A liberdade de fazer escolhas. Né? Então, quando a gente vai fazer uma escolha, a gente tem que dizer não para alguma coisa. Aí ele dizia, as respostas não estão nas estrelas, né? Porque Sartre era ateu. Aí ele fala a história de um aluno dele que disse assim, professor, que ele era professor de filosofia, na época era a Guerra Civil da Espanhola, né? Que o professor Luiz conhece bem como historiador, né? Que os republicanos, que eram de esquerda, lutando contra os franquistas de direita, né? Foram apoiados por Hitler. Aí os europeus foram para lutar contra os nazistas. Aí o cara perguntou, professor, eu devo ficar em casa cuidando da minha mãe doente ou lutar contra os nazistas na Espanha? Ele disse assim, a decisão é sua. Sabe? Então, a angústia é sua. Tá? Então, essas decisões levam a crises existenciais, tipo, continuo ou não continuo nesse trabalho? Continuo ou não continuo nesse casamento? Né? Então, a pessoa completa 40 anos, estou ou não estou ficando velho? Essas coisas. Tá? Então, isso faz parte, angústia normal, é ansiedade normal, digamos assim. Que ela é boa, a ansiedade é boa, porque você fica, né, com noradrenalina para lutar. Quando a ansiedade é muito intensa, ela paralisa. Aí é a doença. Tá? A crise existencial só vai ser ansiedade patológica quando ela paralisa. Tá? E aí a ansiedade é isso. Ela dá ela libera noradrenalina e dá taquicardia. E, às vezes, a pessoa pode ter uma taquicardia tão forte que aí o coração ele perde o ritmo.
tum-tá, tum-tá, tum-tá. Aquela ansiedade é tão forte que dá tum-tá-tá. Essa é extrasístole, porque são duas batidas. Aí tem uma terceira batida, né? Que pode ser também, tem um negócio chamado prolapso da válvula mitral, que é normal, que não é grave, e que pode dar também ansiedade. Aí é bom fazer um eletro e tal, mas se houver, não é nada grave. A Ok. preocupação é com a ansiedade. Ok, doutor Moab, já que Raul está com tanta saudade, vamos para mais um bloco. Eu prometo que a gente vai encerrando por Não, aqui, tá ótimo, professor. tá? Que maravilha. Olha, Adriano, lá de Barra, do interior da Bahia. Ó. Nossa, Nesse momento, nesse momento transitório da humanidade, para mim só aparece isso. Veja o que é que tem aí. nesse Acho que para o momento senhor. transitório da humanidade não aparece mais nada. Então eu acho que ele escreveu em três partes, porque tem uma outra aqui. Deixa eu ver. A psicologia não ah, poderia encontrar maior aliado na espiritualidade. espiritualidade. Olha, Hum, olha tem um professor nessa coxa de retalho que é a formação do povo brasileiro. É o mesmo, ele, Adriano? é o mesmo Adriano. Ele É, escreveu em três Adriano, partes. olha, veja, não vou dizer nem psiquiatria, psicologia, psiquiatria. Existe uma coisa chamada Associação Mundial de Psiquiatria. Ela tem uma secretaria de espiritualidade e psiquiatria. Tem um professor da Unicamp que ele escreveu um livro chamado Paulo Dalgalarrone, que ele escreveu um livro, Psicopatologia e Religião. Ele diz, eu sou ateu, mas eu sei que a religiosidade e a espiritualidade funcionam, tá? Porque depende, porque assim, a espiritualidade é como remédio. Né? Se o Deus for um Deus que castiga, né? Eu estava vendo ontem uma menina falando que tinha medo de Deus. Né? Se Deus que castiga, esse é um Deus da culpa. Mas se Deus do amor, da tolerância, do perdão, né? Então isso é libertador. Né? E as pessoas passam a gostar de si, né? E ter mais esperança na vida. Então, por exemplo, a questão do suicídio. A espiritualidade previne suicídio. Porque as pessoas, quando querem morrer, elas dizem assim: Deus, me leve. Eu fico esperando que você me leve. Eu fico esperando que você me leve. E continua viva até sobreviver, até passar a crise. E se a pessoa não tem essa consciência espiritual, ela comete suicídio. Né? E algumas pessoas que tentam cometer suicídio dizem assim, ficaram mortas, né, durante 5 minutos e se ressuscitaram, né, por causa de reanimação. E ela disse que o sofrimento aumentou. Não sei por quê, mas o sofrimento aumentou. Então, a solução para o suicídio é tratar a depressão. Porque porque toda depressão vem com a ideia de morte. E tratando a depressão, a ideia de morte desaparece. E a Maravilha, outra. maravilha. Pronto, acho que é essa. É isso. Tem uma aqui do Henrique, do Carlos Henrique. Ansiedade pode causar alguma relação com alergia? Deixa eu ver se tem outra para a gente fechar. Tem aqui, ó. Como cuidar da nossa criança interior. Eita. E mais outra, que é do Milton, Milton Filho. A religião também pode ajudar nesse processo? Eu acho que isso já foi comentado, já foi respondido. Então eu vou substituir essa por outra, do professor Raul. Há cuidados preventivos para a saúde mental durante a pandemia? Veja, qual foi? Sim, ansiedade pode causar alergia, ansiedade pode causar perda de cabelo, ansiedade pode causar gastrite, ansiedade pode causar asma, sabe? A ansiedade ela mexe com o organismo como um todo, né? Por conta disso, então, ansiedade pode causar úlcera, ansiedade, muita coisa, tá? A gente Caramba. precisa ter paciência com a criança interior, tá? Porque quando a gente é adulto, a gente fica pensando: meu Deus, quando eu era criança, eu fui uma criança tão estúpida. Meu Deus, quando eu era criança, eu fui uma criança tão ruim. Meu Deus, quando eu era criança, eu fui uma criança tão má. Não, a criança, ela
vive para satisfazer seu desejo, né? Ela vive para satisfazer seu desejo. Então, entender que a criança não tinha esse conceito moral que a gente tem como adulto. Então, a gente tem que ser tolerante com a nossa criança interior, mas não deixar ela nos dominar. Porque a criança interior, ela quer satisfazer o desejo, sabe? E aí, a gente tem que parar para pensar, vale a pena ou não vale a pena? Né? Que é a história do livre-arbítrio. Vale a pena a gente satisfazer a criança interior ou não? Tá? Então, a gente tem que ter tolerância com ela, mas também a gente tem que ter cuidado. Né? O Milton, a gente já falou da questão da espiritualidade. Porque eu conheço o Milton. A espiritualidade é a religião sem a instituição. E a religião ela pode ser a instituição. E ela pode ajudar na pandemia, sabe? No sentido da gente ter mais força, sabe? Mais esperança. Professor Raul, a prevenção clínica é máscara, de preferência máscara cirúrgica, não pano, álcool, 70 graus, evitar aglomeração, né, professor? O senhor sabe disso melhor do que eu. Agora, deixa eu ver. Agora, com relação à prevenção em termos de saúde mental, tem uma. Eu vou tentar, talvez, fazer uma leiturazinha, né, que é exatamente aquilo que a gente já falou, né? Avaliar o tamanho do medo, avaliar o tamanho do risco. Né? Eu me lembro que uma pessoa foi com um colega dele para o supermercado, comprou alguma coisa, e ele estava em pânico. Eu disse, calma, não é assim. Sabe, lavando as mãos. Não é assim. Então, existe um risco, né, que você mantenha a distância, né? Se você tocar em um objeto, lave as mãos. Então, a gente viver o medo com menos medo. Viver a tristeza com menos tristeza. Né? A gente ter tempo livre, sabe? Para a gente fazer a meditação, para a gente, né, fazer outras leituras, né, não ficar somente no trabalho, a gente não perder o contato com os amigos e com os familiares, a gente ter uma regularidade, a gente tem o recurso da internet, como essa sala de papo, a gente, né, falar abobrinha, falar o besterol com os amigos, né? Eu acho que a informação é importante, sabe? A gente ficar tentando saber das coisas, não por WhatsApp, mas também informações científicas, né? Saber que a gente não está sozinho, tá? E ter uma consciência política, sabe? Assim, com muita tristeza, eu estava conversando com um grupo de colegas da saúde, dizendo, não, política é uma coisa e saúde é outra coisa. Eu digo, não, gente, está aí, 300 mil mortos. A gente não pode pensar medicina sem política, não pode. A gente tem que ter uma posição, sabe? Uma posição em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro, sabe? E a gente tentar descobrir a bandeira brasileira pertence a quem? A quem pertence a bandeira brasileira? Porque eu bato continência para a bandeira do Brasil. Eu não bato continência para a bandeira de outro país. Então, a bandeira do Brasil é nossa, é do povo brasileiro. E essa bandeira foi surrupiada, foi roubada. Foi roubada por grupos que não têm interesse no Brasil. E alguns estão sendo manipulados, tá? Alguns estão sendo ingênuos, sabe? Mas quem está por trás desse processo são pessoas que estão tendo um projeto pessoal de enriquecimento com o Brasil e não em defesa do crescimento do Brasil. Mais ou menos isso. Vamos aqui, eu acho que dá para a gente fechar agora. Deixa eu ver aqui, o João Marcelo trouxe aqui o que podemos fazer para ajudar os estudantes ansiosos que estão em casa. Os estudantes ansiosos que estão em casa. A Adriana Ribeiro, aqui do Cabo de Santo Agostinho. Qual é o tipo de transtorno mental que no momento está em maior evidência? E temos também a professora Betânia Monteiro.
fui diagnosticada com síndrome de pânico. Seria uma condição temporária? Ou, eu acho que irrelevante, eu acho que é isso que ela quer falar. O texto não aparece completo. Eu vou trazer a última do professor Raul. Segure aí, tá certo? Ele coloca aqui: um psicopata na liderança pode exacerbar doença mental na sociedade. E aí, quando o senhor comentar essa afirmativa do Dr. Raul, eu gostaria que o senhor comentasse a queda de contaminação, coincidentemente nos Estados Unidos, a queda de contaminação com a vitória de Biden. Então, houve uma troca lá de presidente, aumentou-se ali a quantidade, o número de pessoas vacinadas, número de mortes caindo e número de pessoas contaminadas também caindo. Isso não é coincidência, né? Bom, fique à vontade agora, para esse momento final. Deixa eu ver qual foi. Sim, às vezes, a gente como professor, né, a gente tem uma preocupação muito no programa, né, o conteúdo programático, aquela coisa toda, né? E a gente tem que seguir aquele conteúdo programático, porque esses alunos têm Enems e SS, sei lá o que há para fazer. Mas, assim, na minha experiência, uma coisa que eu faço, às vezes, quando eu sinto que está havendo, assim, porque quando os alunos estão ansiosos, o processo ele acontece, ele se expressa na sala de aula, e quando a gente está nessas atividades remotas, a gente tem que ter uma certa sensibilidade para saber se... É difícil, mas se os alunos estão participando ou não participando, de vez em quando, parar e fazer rodas de conversa, sabe? Eu gosto muito de, às vezes, parar. Gente, olha, hoje a gente vai conversar. Tá? Então, vamos ver o que é que está incomodando vocês, o que é que não está incomodando, o que é que vocês estão tendo com alguma dificuldade, o que é que não está tendo dificuldade, né? E falarem, assim. E aí é muito interessante, né? Porque assim saem muitas coisas. Inicialmente, eles começam a falar dos professores, aí depois começam a falar dos colegas, aí depois os colegas começam a falar das dificuldades deles, aí raramente entra a família, mas essas dificuldades são pontuais e falar é uma forma de catarse, né? de relaxamento. De relaxamento não, talvez assim, de conscientização do problema. Tinha um grande psicólogo que era da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Merval Rosa, que eu tive a honra de conhecê-lo, enfim, ele era piauiense, e era um grande filósofo. Ele dizia assim, a psicologia ela não cura, a psicologia ela permite que você tenha conhecimento do seu problema, né? Então, quando a gente fala, né, porque eu tinha um outro professor que dizia que o olho olha para fora, não olha para dentro, mas quando a gente fala, a gente passa a mudar a nossa consciência das coisas, né? Então, esses espaços de roda de conversa com os alunos fora do programa é uma coisa muito importante. Quais são os problemas mais frequentes? Ansiedade e depressão, tá? Ansiedade e depressão. E a depressão vai chegar em primeiro lugar, tá? A depressão, as pessoas estão faltando calor humano, essas coisas todas, né? Síndrome de pânico. A síndrome de pânico em momentos de tensão, é uma descarga muito grande de ansiedade, sabe? Que a pessoa se sente mal. Ela não é grave, mas ela causa muito mal-estar. É noradrenalina. A síndrome de pânico, você não toma um susto, aí você tem tudo aquilo, o coração dispara, fica, né, os olhos arregalados, aquela coisa toda. Então, é um susto que dura 10 minutos. E do nada, né? Então, a pessoa acha que vai morrer, que vai enlouquecer. Não é grave, tá? Mas causa muito sofrimento. E, normalmente, as pessoas usam medicamentos, fazem terapia, usam medicamentos, e depois não tem mais esse problema. E, geralmente, controla. Professor Raul, veja, a Alemanha nazista teve um psicopata na presidência da Alemanha nazista e veja o que aconteceu, sabe? É natural, veja, o presidente da República
ele é uma pessoa que é a cabeça, né? Então, ele está na liderança porque as pessoas o apoiam. E muitas pessoas apoiam por conta do discurso anti-esquerda, a associação da esquerda com a corrupção, né, que fez toda essa associação, que não envolve partidos de centro-direita, né, que talvez sejam mais corruptos nesse sentido. Mas, assim, a minha preocupação é se assim, uma parcela do povo brasileiro não saiu do armário, sabe? Assim, pessoas que andam armadas, pessoas que batem mulher, pessoas que tocam fogo em mendigo, pessoas acham que tem que explorar o trabalhador, sabe? Que é natural a devastação da Amazônia, sabe? Essas pessoas que se identificam com a falta de empatia, né? Elas estão criando no mundo inteiro uma espécie de... As pessoas estão horrorizadas. O que foi que aconteceu com o Brasil? As pessoas perguntam, né? O que eu digo assim, que o Brasil, né, tinha um grande sociólogo chamado Sérgio Buarque de Holanda, que ele dizia que tinha um homem cordial, não é, professor? Um homem cordial. Então, o brasileiro é uma pessoa que é, digamos, gentil, mas tem um lado cruel. A gente não conhecia esse lado cruel. Então, o presidente da República, ele dá uma grande contribuição, porque a gente está vendo a dimensão moral das pessoas, né? Então, pessoas que eu convivia há 50 anos, pessoas que eu convivia há 40 anos, eu só posso entender duas coisas. Ou elas foram ingênuas, né? Ou elas foram manipuladas, ou elas têm um nível de crueldade que a gente tem que olhar para elas com outros olhos, entende? Porque, assim, apoiar 300 mil mortes, né? Apoiar o negacionismo, a ausência de máscara, a ausência da vacina, estimular a aglomeração, as pessoas concordarem com isso, né? Então, ou elas precisam, a gente vai ter pena, ou a gente ter cuidado. Porque, realmente, quando alguém se identifica com um psicopata, alguma coisa deve ser parecida aí. Deve estar havendo um diálogo aí que é realmente muito preocupante. Não sei se ele respondeu. Perfeito. Doutor Moab, Acioli, nós estamos chegando ao finalzinho da live e antes de lhe passar a palavra, uma consideração final e que ela seja de muita esperança, de muitas pistas para a gente passar por esse processo, digamos assim, com muita altivez. Eu quero pedir a todas as pessoas que estão aqui, porque algumas irão ficar depois que o senhor sair, por conta do sorteio deste livro. Mas outras estão aqui por sua causa, por sua presença. Aí eu quero dizer para elas o seguinte, olha, esse trabalho que eu faço aqui, junto com o professor Raul, com o doutor Francisco e várias outras pessoas, com o Marcelo, professor que está aqui presente, é um trabalho coletivo, Sandra. Esse trabalho precisa ganhar um pouco mais de visibilidade, né? Não é por vaidade, é por necessidade. Eu tenho a minha sobrevivência, eu tenho meu emprego, a minha esposa. O que nós fazemos aqui é combater notícias falsas, combater fake news, promover a defesa da vida. Portanto, eu peço a vocês que nos sigam também lá no YouTube. O Mania de History tem um canalzinho lá. A gente está com 400 e poucas pessoas inscritas. A gente quer chegar a 1000 inscritos. E esta live aqui, ela vai ficar gravada tanto no IGTV do Instagram, como eu vou converter também para o YouTube. Eu vou mandar, inclusive, para o WhatsApp do professor Moab. Então, professor, doutor e escritor também, que eu estou sabendo, porque o Diógenes, que é um grande amigo nosso, colocou no grupo do WhatsApp uma das suas obras. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de todo mundo. Quero dizer para vocês que continuem conosco. Esse trabalho vai continuar. Na próxima semana, dia 31, a gente está trazendo um professor do IFPE para falar sobre o filme Batismo de Sangue, de Frei Beto, isso no dia 31. E
no dia 1º de abril, Jones Albuquerque, cientista da universidade, trazendo os números da Covid em Pernambuco. Jones Albuquerque estará conosco aqui na próxima semana, um grande cientista, uma pessoa também que está vindo por intermediação do professor Raul. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo e passar a palavra, antes de liberar o Dr. Moab, dizer que nós teremos o sorteio dessa obra aqui, né, desse livro, no finalzinho. Fiquem aqui as pessoas interessadas e dizer ao senhor que foi um prazer enorme, uma honra para a gente ter a sua presença aqui. E como disse o professor Marcelo, o senhor fala fácil, fala simples e nos dá uma certa, assim, nos deixa confortáveis, até para nos ganha, né? Eu acho que é da sua profissão, ganha a nossa confiança logo no primeiro contato. A gente com certeza teria muita facilidade para se abrir, falar das nossas ânsias, enfim, isso é técnica, né? Bom, mas aí é com o profissional. Doutor Moab, suas palavras finais, e eu lhe agradeço imensamente. Continue se cuidando, porque a gente precisa muito do senhor. Eu queria agradecer, assim, Mônica, acho que foi Mônica Ferreira, eu queria agradecer, agradecer por esse espaço que eu não conhecia. E como é importante a gente ter um espaço, né, de debate que não seja contaminada pela mídia empresarial do Brasil, né? Porque a gente não tem liberdade de imprensa, né? Uma imprensa livre, ela não pode ficar na mão de empresário, não pode ficar na mão de político, não pode ficar na mão de líderes religiosos, né? Como a gente tem no Brasil. E você trabalha com uma circulação de ideias, e seu trabalho é muito importante, e eu que me sinto honrado, né, de estar presente aqui, e em outros momentos eu realmente, se for possível, eu gostaria de participar escutando esses debates que são riquíssimos, viu? Realmente foi muito engrandecedor e a gente se sente, né, colaborando. A questão do entusiasmo é porque meu pai, ele tinha uma livraria no interior de Alagoas, e ele foi meu primeiro professor e ele me ensinou a ler. E papai era entusiasta da educação. Eu acho que eu herdei um pouco dele dessa sei lá, minha família tem muitos professores, essa coisa de tentar não complicar, né, as coisas nesse sentido, e principalmente com o coração compromissado, né, com a ideia de justiça social, né? Realmente eu acho que isso é importante e que eu ainda acredito, sabe, professor Luiz? Ainda acredito. Eu não perdi as esperanças, não, sabe? Assim, a verdade no final prevalece, sabe? E muitas águas vão rolar debaixo dessa ponte. Muito obrigado, doutor Moab. Muito obrigado. Felicidades. O senhor pode apertar na sua tela um X que tem aí, ó. Apertando aí, o senhor está se despedindo da gente, mas a gente continua de forma sinérgica, juntos, caminhando, defendendo as mesmas bandeiras, que o nosso país volte a ser feliz de novo. Amém. Amém. Obrigado e até o próximo encontro, se Deus quiser. Meus queridos que vão ficando, mais uma vez eu peço a vocês que quem for saindo, dê uma entradinha lá no YouTube, procurem Mania de History, é rapidinho, clicar em inscrever, aperta o sininho, rapidinho, compartilha, esta live vai para lá também e vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram. Agora vejam só, eu preciso agora, para quem ficou, eu preciso agora que vocês coloquem aqui nessa caixinha, tá? O nome de vocês, tá? Agora é para o sorteio, especificamente para o sorteio, o nome de vocês, a cidade, lembrando que na minha logística eu só alcanço de escada para a região metropolitana, tá bom? Então, cuidado aí se tiver gente de Alagoas, de lugares muito distantes, eu não tenho condições de enviar a obra, o livro, infelizmente, tá bom? Então eu vou atender a um público muito próximo de mim. Então coloquem aí o nome de vocês, a cidade, se for estudante, a escola, a turma, que daqui a pouquinho eu vou esperar alguns minutinhos e farei aqui o sorteio
deste livro fundamental, A Psicologia de Jung. Está aqui, ó. Inclusive, obra-prima recomendada por Dr. Moab Ascioli, tá certo? Coloquem aí, daqui a pouquinho, eu estou anotando aqui nesses papéis e chamando o nome do ganhador ou da ganhadora, né? Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam que na próxima semana nós teremos, no dia 31, uma outra live, e aí falando a história do regime militar brasileiro. E o cara que está vindo para cá é fera, mestre em história, o professor Felipe Carvalho. Dia 31, comentando o filme Batismo de Sangue. Já no dia 1º, Dr. Jones Albuquerque, que é do LICA, da Universidade Federal, ligado também à Universidade Federal Rural de Pernambuco, trazendo informações, trazendo números, tá, sobre a Covid aqui no estado de Pernambuco. Tá certo, pessoal? Agora eu vou dar 5 minutinhos para vocês, enquanto vocês anotam aí, ó, já tem aí alguns nomes. Aí eu coloco um fundo musical, vou abrindo aqui, tá? E vou anotando. Deixa eu ver aqui. João Luiz. Ferreira. Alguns livros, em breve, eu estarei entregando. Ele faz ciência da computação, é de Recife. Tá anotado aqui, tá anotado. Para quem está participando pela primeira vez, eu coloco todos esses papéis aqui, ó, nessa canequinha Mania de History, e daqui a pouquinho eu chamo o ganhador ou ganhadora de hoje. João Lucas Ferreira. Não, aí eu já anotei, né? É o João Luiz, isso. Vamos trazer Vera Lúcia, da Vila Operária, Escada, Pernambuco. Fácil de achar porque é meu destino diário de trabalho. Vamos aqui, o grande Flávio José. Do Monsenhor. Está aqui o nome dele guardado. Não esqueçam, minha gente, na próxima semana nós teremos mais lives e uma quantidade maior de livros. Eu tenho muitos livros ainda aqui para sortear. E peço a vocês esse apoio mesmo, né? Sigam a gente lá no Instagram, aqui no Instagram, claro, mas também lá no YouTube, para a gente fortalecer o canal. Quanto mais informação circulando, melhor. São informações educativas, salutares e combatendo notícias falsas. Sempre combatendo as fake news. Estou anotando aqui o nome de Mauro Rodrigues, também do Monsenhor. Os livros que já foram sorteados e que estão guardados aqui, não se preocupem que serão entregues. Eu sempre acumulo um pouquinho e quando eu entrego aí é de uma vez, tá? De uma vez. Franciele Sabrina. Terceiro ano do Monsenhor também. Sempre presente aqui a Franciele. Eu vi também Eric Francisco. Vou colocar o nome dele aqui. Se ele ganhar, ele vai ler psicologia. Eric Francisco, do município de Escada, que fez uma pergunta aqui, né? Super legal. Vai ficar salva, Camila, vai ficar salva, tá? E vai também para o YouTube. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui um outro nome. Juliana Marques. Gente, este livro que vai ser sorteado, ele é muito importante. Juliana, depois eu vou conversar contigo no privado, porque eu moro aqui no Cabo de Santo Agostinho, viu? Eu moro aqui em Garapu e eu não sei qual é o seu bairro. Lá no privado, você pode dizer onde você mora, porque pode ser que a gente more perto, né? E você está esperando o livro na escola.
Alves Lacerda. Ela é da Escola Técnica Luiz Alves Lacerda, a Juliana Marques, aqui do Cabo de Santo Agostinho. Ela já tem um livro aqui comigo, guardadinho, que em breve eu estarei entregando para ela, né? Ela é muito sortuda, hein? A pergunta de Eric. Agora eu estou só em busca do nome das pessoas para o sorteio. Ana Beatriz. Primeiro ano C da Escola Monsenhor. Muito obrigado, Ana. A presença de vocês aqui faz as nossas lives assim serem maravilhosas. Eu sei que vocês estão sob pressão, né? Vocês estão fazendo muitos trabalhos, né? Meu querido Jailton José de Paulista. Olha só. Como é que eu faço para chegar em Paulista, hein? Fácil. Eu tenho muitos amigos em Paulista. Será um prazer se ele ganhar. Eu vou levar lá em Paulista. Vou levar, eu juro que vou. Gente, eu pego esses livros. Eu fui pegar livro aqui no Recife. Até de Recife a Olinda. Todos esses livros que eu sorteio aqui são doações. Tá certo? Doações de membros da Academia Pernambucana de Ciências, da APC. Eu agradeço demais a doutora Aleixo por isso. Minha querida Aline Albuquerque, que participou ativamente, fazendo perguntas. Ela é do terceiro ano C do Monsenhor. Muito obrigado, viu, Aline, pela tua presença aqui. A tua contribuição hoje foi fantástica. Tuas perguntas, né, foram muito interessantes. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ana Beatriz, eu já anotei. Ana Beatriz. Tem gente que coloca o nome várias vezes. Não precisa, tá, gente? Não precisa. Afogados da Engazeira. Que coisa linda. Muito obrigado. Eu não tenho como mandar um livro para Afogados. O que eu posso fazer é o seguinte. Ó. Eu pedi, viu, Deisiane? Eu pedi a um amigo meu que mora em Tuparetama. O nome dele é Felipe. Felipe Pedro. Eu pedi para ele, olha, Felipe, se alguém de Tuparetama ou de uma cidade próxima ganhar um livro aqui conosco, quem vai entregar um livro da sua biblioteca pessoal é você. E ele concordou. Então, seria maravilhoso, sabe, que alguém de Afogados da Engazeira, algum profissional, um intelectual, um poeta, um escritor, distribuísse livros, fizesse esse trabalho. Então, se eu chamasse a Deisiane, que ela pudesse chegar para um professor dela e dizer, ó, eu fui sorteada no Mania de History, mas ele não tem como me enviar o livro. É caro, gente. É caro. Se eu mandar um livro para vocês, custa em torno de R$40. Para mim, eu não tenho essa receita. Né? Eu não posso me comprometer com isso. Só para vocês terem uma ideia, um padre lá de Campina Grande, Paraíba, seu Luiz, pode sortear aí com seus leitores que eu faço a entrega. Obviamente, não é? Ele tem condição de fazer isso. Eu não vou fazer isso hoje, tá? Mas ele, inclusive, mandou um livro para mim de presente, contando a história do Padre Biapina, uma obra-prima, o livro que eu gravei, tentei gravar o livro todo em podcasts, todinho, e mandei para ele. Claro que eu não sou profissional nessa área, tem algumas falhas e tudo, mas fiz com muito gosto, com muito prazer. Então, deixa eu trazer a última pessoa aqui, tá? Para a gente fazer efetivamente o sorteio, tá? Aline Albuquerque, já coloquei o nome. Então é isso. Agora, vamos ver quem é que vai levar, né? Vamos ver. Olha, gente de Maceió. Muito legal, muito legal. Gente de Recife. Milton Gravatar, Lenira Gravatar. Muito obrigado, minha gente, pela presença. Foi de fato maravilhoso. Pessoal, vamos lá? Para a gente fechar a nossa live de hoje, as pessoas que ficaram por conta deste livro, A Psicologia de Jung, Carl Jung, uma obra-prima. Vocês vão simplesmente amar. E o Dr. Moab recomendou. Um livro só hoje. Na próxima semana a gente volta com a série de 5 livros, tá?
Então, quem ganhou este livro de hoje foi... Vou tirar aqui, ó, na frente de todo mundo. Quem ganhou este livro de hoje foi... Espero que seja de perto, porque eu posso entregar, né? Atenção, atenção. Bom, esse cara tá demais. Mauro Rodrigues, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Então, já separo o livro dele, coloco aqui. Em breve, Mauro, eu estarei levando e entregando este livro à direção da escola. Você vai poder pegar com a diretora, a nossa gestora Aparecida. Meus queridos, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer enorme. Foi uma das lives com um índice de audiência assim maiores, bem grande mesmo. Foi muito legal. E a presença de vocês, claro, abrilhanta o nosso trabalho, tá? Não esqueçam de divulgar. Todas as quartas-feiras nós estaremos aqui e eventualmente nas quintas trazendo uma novidade, uma live especial como fizemos hoje. Um abração, valeu, tchau, muito obrigado.